Existe um padrão curioso na história. A maioria dos homens nasce, vive e desaparece sem deixar rastros. Mas às vezes surge alguém diferente. Alguém que parece carregado por uma força que o mundo não consegue conter. Um homem que olha para o mapa do mundo e decide conquistá-lo. Esse homem foi Alexander o Grande. A maioria das pessoas conhece a história superficial. O jovem rei, o grande general, o conquistador invencível. Mas quase ninguém fala sobre o que realmente estava acontecendo dentro da mente de Alexandre. Porque sua história não é apenas sobre guerra. É sobre algo muito mais perigoso. Ambição absoluta. E quando essa ambição encontra poder, o resultado pode mudar o destino do mundo. Muitos acreditam que Alexandre lutava apenas por poder. Mas essa é uma leitura superficial. Poder é algo que reis já possuem. Alexandre nasceu príncipe. Seu pai, Felipe II da Macedônia, já havia transformado a Macedônia em uma potência militar. O caminho mais fácil seria simples: herdar o reino, governar e viver como qualquer outro monarca da antiguidade. Mas Alexandre não queria apenas governar. Ele queria algo mais raro e mais perigoso: a imortalidade histórica. Desde jovem, ele foi educado por Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia. Porém, mais do que filosofia, havia uma obsessão silenciosa moldando sua mente. Alexandre era fascinado por um herói da mitologia: Aquiles. Ele mantinha consigo uma cópia da Ilíade e acreditava que Aquiles representava o ideal máximo de glória. Aquiles havia morrido jovem, mas se tornou eterno na memória da humanidade. Alexandre decidiu seguir o mesmo caminho. Ele não queria apenas viver muito. Ele queria viver de forma tão intensa que seu nome jamais fosse esquecido. Quando Alexandre assumiu o trono, o maior poder do mundo não era a Macedônia. Era o Império Persa, governado por Dários III. O Império Persa dominava territórios gigantescos, possuía riquezas imensas e exércitos muito maiores do que qualquer outro reino da época. Em teoria, Alexandre não deveria ter nenhuma chance real contra esse poder colossal. No entanto, algo diferente estava acontecendo em seu modo de conduzir a guerra. Alexandre não lutava apenas batalhas físicas. Ele travava guerras psicológicas. Antes de cada confronto, ele estudava profundamente o inimigo, seus medos, sua arrogância, suas expectativas. Muitos generais persas acreditavam que os macedônios eram bárbaros inferiores. Alexandre transformava exatamente essa arrogância em uma arma. Em várias batalhas, ele posicionava suas tropas de forma aparentemente vulnerável, incentivando o inimigo a avançar com confiança. Quando as formações persas se estendiam demais e perdiam coesão, Alexandre atacava exatamente no ponto de ruptura. Não era apenas força militar, era manipulação estratégica. Além disso, Alexandre revolucionou a forma como os exércitos lutavam. Durante séculos, os combates eram travados por blocos rígidos de soldados que se chocavam frontalmente. Alexandre combinou duas forças de maneira inédita: a falange macedônica, famosa por suas longas lanças e disciplina absoluta, e sua poderosa cavalaria de elite. Enquanto a falange prendia o inimigo em combate direto, Alexandre liderava pessoalmente ataques rápidos de cavalaria nos pontos mais vulneráveis da formação inimiga. E havia algo ainda mais poderoso nessa estratégia. Alexandre não comandava de longe, ele lutava na linha de frente. Seus soldados viam o próprio rei avançando para o perigo. Isso criava um efeito psicológico devastador. Se o rei estava disposto a arriscar a própria vida, recuar deixava de ser uma opção. Vitória após vitória, o Império de Alexandre cresceu de forma quase impossível. Em poucos anos, ele derrotou o poder persa, conquistou territórios imensos e avançou cada vez mais para o Oriente. Mas conforme o poder aumentava, algo começou a mudar dentro de sua mente. Durante sua campanha no Egito,
Alexandre visitou o oráculo localizado no Siwa Oasis. Ali, sacerdotes declararam que ele era filho de um deus. Para muitos governantes da antiguidade, esse tipo de declaração era apenas propaganda política. Mas no caso de Alexandre, a linha entre propaganda e crença começou a desaparecer. Quanto mais ele vencia, mais acreditava que sua missão era maior do que qualquer outro rei. Ele começou a se enxergar como alguém destinado a governar não apenas reinos, mas o próprio destino do mundo. Em apenas uma década de campanhas militares, Alexandre havia conquistado a Grécia, o Egito, a Pérsia, a Mesopotâmia e avançado até regiões da Índia. Seu império se tornou o maior de seu tempo, mas existe um limite invisível para qualquer conquista: o limite humano. Seus soldados haviam marchado milhares de quilômetros, haviam atravessado desertos, montanhas e rios desconhecidos. Haviam enfrentado guerras intermináveis em territórios cada vez mais distantes de casa. Quando Alexandre decidiu continuar avançando ainda mais para o leste, rumo ao desconhecido da Índia profunda, algo inesperado aconteceu. Seu próprio exército se recusou a continuar. Pela primeira vez, o homem que parecia invencível encontrou um obstáculo que não podia destruir com espadas ou estratégia: o cansaço humano. Poucos anos depois, em 323 a.C., Alexandre morreu na antiga cidade de Babilon. Ele tinha apenas 32 anos. Até hoje, ninguém sabe com certeza o que aconteceu. Alguns acreditam que ele morreu de doença. Outros acreditam que foi envenenado. Há também teorias que sugerem uma combinação de exaustão, ferimentos acumulados e infecções. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como Alexandre morreu. A pergunta mais importante é o que aconteceu com tudo o que ele construiu. Após sua morte, seu gigantesco império não permaneceu unido. Seus próprios generais começaram a lutar entre si pelo poder. Em pouco tempo, o império que parecia destinado a dominar o mundo se fragmentou em vários reinos menores. E isso revela uma das maiores ironias da história. Alexandre conquistou quase todo o mundo conhecido de sua época. Derrotou impérios, mudou o curso da história. Mas no final, ele não conseguiu conquistar a única coisa que nenhum homem jamais venceu: o tempo. Mesmo assim, existe algo que sobreviveu a todas as suas batalhas, guerras e impérios destruídos: seu nome. Mais de 2000 anos depois, ainda falamos sobre Alexandre, o Grande. Talvez porque alguns homens governam reinos, outros mudam a história, mas raríssimos conseguem transformar a própria vida em uma lenda. E talvez essa fosse, desde o início, a verdadeira conquista que Alexandre estava buscando.